Olá, muito boa tarde a todos os nossos queridos amigos aqui pela Comissão do Meio Ambiente, dentro da pasta da Comissão do Meio Ambiente Digital. Hoje eu tenho o prazer de receber a indígena Becói, minha amiga, né? Agradeço muito por você estar aqui e ela já veio me corrigindo. Eu vou começar essa live que eu venho para aprender junto com todos vocês um pouquinho das nossas diversidades. Ela me explicou que eu não posso chamar ela de índia. Por quê? Porque índia, até tem uma história que é meio fictícia, mas a gente já trouxe, na verdade, de que quando o invasor estava chegando por aqui, ele acreditava que aqui era a Índia, né? Caminhos das Índias. Ah, sim, claro. Mas de alguma forma, para nós indígenas daqui, a gente acredita que com tanta riqueza que o nosso país tinha. E tem, nada foi por acaso. Sim. Né? Então a gente não acredita muito que ele passou por acaso nessa Com terra certeza. maravilhosa. Com certeza. Então a gente acredita que existia um plano já de chegar nessa terra, exatamente pela riqueza que eles descobriram que tinha. E aí, além disso, o termo indígena ele foi muito associado para nos violentar. Ok. Veja só, não só comigo, mas para trazer muito dentro da minha perspectiva pessoal, porque as pessoas às vezes acreditam que um indígena pode falar por todas as 305 etnias que tem no país. 305. Oh, meu Deus. Sim. A gente não faz a menor ideia, Becói. Não. E para você ter noção, são 305 etnias que seriam como nações, porque uma é diferente do outro. Sim. Entendeu? Uma língua é diferente da outra, a cultura é exatamente... Mas há uma integração de a integração algumas... na questão do meio ambiente. Essa da mãe terra, desse entendimento de eu faço parte dessa terra e ela faz parte de mim. Somos todos um, Isso. mas temos diferenças. Sim, é exatamente isso. E aí, voltando para o termo indígena, eu fui, como eu te contei, eu fui vítima de abuso sexual infantil. Sim. E em todos os abusos, a primeira palavra que eu ouvia era nesse sentido, pejorativo de Índia. Essa Índia. E aí, quando eu vou trazer isso na totalidade das mulheres indígenas que eu converso, também foram usados para ela, também é usado como brincadeira de índio, né? Vamos fazer um passeio de índio. Meio que diminuindo. Sempre nesse sentido pejorativo de realmente machucar, nesse sentido de machucar. E o indígena, essa verbalização, ela traz um empoderamento maior. Um empoderamento e uma coletividade. Deixa de ser um índio para ser indígena. Então, até o termo mostra, existe uma amplitude. Nossa, achei demais isso. Deixa de ser um índio para ser indígena, para sermos todos. Sim. Traz uma força. Sim. Gostei. E que é a mesma questão da tribo. A tribo, nos povos negros, eles até utilizam, né? No continente da África, utiliza muito eles usam esse termo tribo. Aqui porque não pode falar tribo. Eu ia falar como é o meio ambiente digital, que é o nosso tema da nossa live, na integração cultural do indígena, né? Como que isso funciona, se facilita ou não. Ela falou, não fale tribo, isso tá errado. Eu tô aprendendo muito aqui hoje, eu tô adorando isso, junto com vocês, tô aqui aprendendo. Por que não pode falar tribo, Becói? Tribo, os povos, a população negra, eles aceitam, porque vem, mas os povos indígenas também foi utilizado de forma pejorativa. E o que eu quero trazer muito é que não foi numa escuta do indígena, você acha que vocês são uma tribo? Não. Era sempre colocado os nomes para nós. Nós nunca escolhemos. E nós nos vemos como comunidade, como comum de nós. Parte da natureza, parte do Brasil, parte do território como um todo. Sim, comum, sabe? E sai desse lugar o outro te intitula para você escolher algo que seja parecido. É bem ativista mesmo essa postura de negar uma nomenclatura colocada meio que para segmentar e até segregar um povo que é um só, apesar da diversidade, mas aí ele segrega. Tribo tal é essa. Isso. Então, é o que a gente fala, né? Tá até na Arte da Guerra, naquele livro, dividir para dominar, para facilitar o domínio. Então, meio que já separando vocês desse sentimento de ser um só, um povo indígena brasileiro. Sim, e que é realmente isso, a tática de colonização para invasão. Porque assim, eu gosto muito de começar falando que existe uma ideia de que nós estamos falando a mesma coisa desde fomos invadidos, porque é verdade. Sim, não existe uma outra é um verdade. fato. E aí, o que acontece com essa verdade que aconteceu lá atrás? Os direitos só foram sendo mais invadidos ainda. Criam-se direitos
mas retiram-se direitos. É verdade. E aí, na Constituição de 1988, onde nos coloca como seres, pessoas, porque até então não éramos, lembra que nós éramos animais, nós éramos os seres selvagens antes da Constituição. Essa né? Constituição de 88, conhecida como Constituição Cidadã, vem trazer a inclusão social, que é um dos temas que eu trago junto com a pasta do meio ambiente digital, mas até na nomenclatura que faz toda a diferença, né? Porque é extremamente discriminatório se não for assim. Sim. E aí você vê que existe um povo que só foi sendo massacrado. Eu tive numa palestra de enfermagem forense em Brasília e a minha palestra foi trazendo a questão dos dados das mulheres indígenas da violência. E uma das coisas que eu trago muito é que nós não temos dados. Nós éramos os habitantes desse país. Esse país é indígena e ninguém discorda. Ninguém discorda, é um fato. Olha, sabe o que é mais engraçado? É que eu costumo dizer assim, nesse quesito, todos os partidos, todos os lados concordam, ao menos realmente, isso. Ao esse menos país isso. era indígena. Sim. Uns acreditam que a civilização foi boa, outros não, mas todo mundo sabe que esse país é indígena. Só que hoje somos 1% da população. 1% da população. Ninguém tem esses dados assim disponíveis, nem chega, né, a população comum, a todos nós, essa questão da porcentagem de um percentual tão baixo de um povo nativo, de um povo originário. Tô certo em falar originário? Sim. Acertei uma. Então, assim, é isso que eu quero trazer. Inclusive, me conta sobre essa questão do acervo cultural e histórico tão importante que foi simbolizado esse ano pela entrega do manto sagrado. Sim. Né? A entrega do manto sagrado que foi devolvido para a tribo Tupinambá, que estava fora do país, inclusive, num museu em que país? Na Dinamarca. E aí a gente conseguiu trazer esse patrimônio imaterial, patrimônio cultural, um patrimônio material e cultural do nosso povo e devolver para a comunidade indígena Tupinambá. Sim. De Olivença, eu gosto muito de trazer. Olivença. Por quê? Existem muitos povos tupinambás no Brasil. Alguns reconhecidos. O nosso, infelizmente, ainda é o único que o governo reconheceu dentro desses parâmetros, que delimitou a terra, não demarcou, é uma luta ainda do povo. Mas essa história com riqueza de detalhes sobre o manto tupinambá, o meu povo carrega, principalmente através dessa anciã que eu trouxe aqui, ó. Quem é ela? Quem é ela, Amotara Tupinambá. Amotara Tupinambá. É a mãe da primeira cacique do povo Tupinambá de Olivença. Aliás, gente, cacica, não é? Nós temos uma representatividade feminina nos povos originários, assim, já forte desde sempre. Sim. Isso é muito interessante. E a minha foi a primeira da Bahia. Eu adoro trazer isso, né? Porque uma mulher guerreira, de um povo guerreiro. E aí, a Amotara reconheceu esse manto. A minha cacique até fala assim: não foi a Amotara que reconheceu, o manto reconheceu a Amotara. Ai, que lindo! Por quê? Quando ela chegou, foi convidada pela Folha de São Paulo numa exposição que teve aqui no Ibirapuera, que foi Brasil 500 anos, né? Tem até uma matéria da Folha de São Paulo da época. E aí, assim que ela desce do carro, ela sente um chamado. E ela segue esse chamado e para em frente ao manto Tupinambá. Ai, que lindo. Ela diz: esse manto é do meu povo. Tanto que na matéria... Ela sentiu isso. Ela disse: foi esse manto que saiu da igreja Nossa Senhora da Escada, que foi uma igreja que foi construída ali entre 1600, sabe? Assim, Becóia, onde se localiza exatamente? A gente não falou para os nossos ouvintes. O meu povo... Eu nem me apresentei, mas então vamos voltar. Meu nome é Becóia Tupinambá, eu sou do povo Tupinambá de Olivença, que fica ali na região do sul da Bahia. Ficamos ali em 3 cidades, que é Ilhéus, Una e Guararema. Estamos ali em torno de 8.000 pessoas e somos 23 comunidades e temos 13 caciques no nosso povo. Então não só tem a Jamopoti, tem a Jamopoti, mais 12 caciques que fazem parte dessa estrutura desse povo. As lideranças interagem de forma dividida? Não dividida. Esse é um problema da sistematização. Porque realmente antes, quem falava em nome do povo Tupinambá de Olivença era só a cacica Jamopoti. Só que a FUNAI e a CESAI, para poder ter controle endêmico, de saúde, para não ter nesse território, ela precisou criar núcleos onde ela pudesse ter... Fazer uma organização social. Uma organização.
E aí começou dentro de uma ruptura de ideias de um cacique e outro, e aí depois começou todas essas A comunidades. ficar nuclear em cada comunidade o seu próprio líder. Sim. Mas não há um problema para a comunidade. Inclusive, quando é para falar sobre o povo, e aí eu até ouço muito, mas os indígenas não são unidos. E aí eu gosto muito de trazer, se dentro de casa há problemas, nós temos os problemas que temos, por que queremos cobrar? Você vê como ainda existe uma estigmatização muito forte, para tentar diminuir a todo custo, porque ficam fazendo uma ideologia que nós mesmos não conseguimos em nenhum lugar, em qualquer povo, em qualquer circunstância, em qualquer família, há divergência. Se até na política tem direita, extrema direita, esquerda... Isso não quer dizer que seja um problema massivo, né? E aí eles, quando é em nome do povo, eles conseguem dialogar. Todos os 13 se reúnem e aí conseguem dialogar, que pra mim isso já é o melhor. Porque quando vai no povo, todos entram e dizem, não, vamos acordar, ou não vamos acordar, e estão juntos. Tipo, se tiver, Jennifer, uma confusão, ou se tiver, todos os 13 vão estar lá para defender. Agora, a Jennifer acabou de falar Jennifer, e ela fala para mim que o nome dela é Becói. Eu quero saber por que Becói. Eu não sei se você sabe que antigamente os povos indígenas não podiam se registrar com o nome indígena. Ok, não sabia. Olha, aprendendo. Pois é, não podíamos. Isso veio recentemente. Agora, tem uns 3 anos que muitos indígenas eu vi trocarem os seus nomes pelos nomes indígenas, que são dados geralmente pela família, ou são escolhidos de acordo com aquele indígena dentro do convívio que ele tem. E aí, a minha mãe me deu, só que o meu povo só foi reconhecido nos anos 2000. Nossa, é recente. Veja, que absurdo. A gente tem um povo nativo, originário, que ainda está em processo de reconhecimento legal, né? Sim. É uma grande questão. A importância do meio ambiente digital para fazer essa integração e até uma pressão popular dos ativistas para que haja esse reconhecimento legal e de direito segundo a nossa Constituição. Sim, e aí a minha mãe me deu Becói num período que eu até estava gestando, e foi quando ela fez essa imersão que houve um chamado do povo Tupinambá, e aí começou pela Amotara também, mas a Núbia e outras mulheres, começou realmente um levante das mulheres, existiu um protagonismo dos homens no meados de 80, porque o povo nunca deixou de existir. Sim. O povo só foi apagado, porque em Olivença foi um aldeamento jesuíta. Na nossa aldeia mãe houve um aldeamento jesuíta realmente. Então houve também um apagamento muito cruel em relação com a catequização, com esse processo todo. Sim. E aí, quando houve esse entendimento do povo dizendo, nós somos daqui, nós somos indígenas, nós somos raízes daqui. E nós queremos preservar a nossa cultura. Isso, e aí houve esse levante, as mulheres foram à frente e através da pastoral da criança, veja, a pastoral da criança é que a Motara, junto com as outras mulheres que estavam com ela, conseguiram documentos para ter esse reconhecimento. Aí dá todo o processo e o governo reconhece o povo Tupinambá de Olivença. E você foi registrada como Becói? Não, como Jennifer. Já trocou? Não, ainda não. Ainda não, porque eu acabei me acostumando com o Jennifer. E eu quero muito ser a verdade do que acontece com os povos indígenas. Ou seja, essa dificuldade jurídica de buscar uma identificação originária, mas que de toda forma faz parte de você, o Jennifer também. Sim, e assim foi como você foi registrada. Sim, foi. E aí, assim, agora quando eu estou falando sobre meio ambiente, eu me sinto totalmente a Becói. Embora muita gente no meu povo me chame de Jennifer. Porque foi assim que se acostumaram. Agora se acostumaram, te conheceram porque você está no meio ambiente digital. O meio ambiente digital, o artigo 225 da Constituição Federal, determina a proteção do meio ambiente como um todo. E hoje em dia que vivemos na era digital, nós também temos subsidiariamente o dever de proteção desse meio ambiente digital na era digital, que é onde mais se dão as relações na atualidade. E é através desse meio ambiente que a gente pode disseminar ideias que fazem a proteção de direitos como esse que a gente está aqui analisando, estudando com a nossa querida amiga Becói. E eu quero saber mais um pouquinho assim como isso tem se dado na comunidade, se ajuda de fato, se os indígenas mais velhos têm acesso, estão conseguindo ter acessibilidade, que também é um direito constitucional, também no meio ambiente digital, as crianças, como há esse controle, se facilita um ativismo positivo. Me conta um pouquinho sobre isso. Então, eu sou filha da primeira cyberativista indígena da Bahia, né, que é Iracuí Tupinambá.
E aí a internet chega na minha comunidade, principalmente nas comunidades ali da Bahia, em 2003. Foi quando houve essa inserção mesmo de a gente ter computador, criar um QG para botar esse computador e ensinar os indígenas, porque teve na época... 2003 que chega sim, a internet, o acesso à internet. A internet, isso. E aí começa essa conexão pelas aldeias, porque foi um projeto que teve de uma ONG, e aí ele criou para a gente ter essa conexão com os outros povos. Conectividade. E aí foi a primeira vez que a gente tem acesso, mesmo nesse entendimento de que podemos estar juntos mesmo longe e estarmos conectados. E você acha que isso atrapalha para você guardar os seus valores, as características indígenas? Você acha que isso atrapalha ou ajuda? Hoje a gente está meio nessa dúbio assim, mas eu queria também trazer para cá para fora, para a sociedade não indígena. Ok. Ainda existe uma dificuldade da gente compreender realmente o poder da internet. E aí, quando você traz dentro dessa visão ampla, tem fake news, pornografia. Exato. Inúmeros que a gente poderia passar aqui. A proteção para as crianças, para os menores. Sim, a gente ainda não sabe como utilizar e nos proteger. Mas sabemos que não vamos viver mais sem internet. A não ser que, com mexendo muito na terra e com essa questão, tudo acabe. Aí realmente vamos ter que aprender a viver sem a internet. Que não é uma suposição fictícia, a gente sabe disso, diante do meio ambiente como ele está. E aí quando você traz, lá na aldeia a mesma coisa, a gente está nessa compreensão, mas pra gente, veja só, trazendo mais pra ontem, quando eu falei aqui pra você que os Guarani Kaiowá estavam pedindo água e foram, a polícia de choque já chegou atirando. Eles filmaram e postaram nas redes. Hoje já tem medida, hoje a ministra anunciou que vai criar poder da rede. Sim, então você vai me dizer que foi ruim naquele momento? Não. Claro que não. Porque temos prova de que houve tiro, então até a prova foi criada, que era uma coisa que não tinha. E o direito processual viabilizado aí pelo meio ambiente digital. Sim, totalmente foi o que aconteceu. Aí hoje a própria ministra comunicou que vai fazer 2 tanques de não sei quantos mil litros de água. Então você compreende que houve um avanço que, se não houvesse essa exposição... O meio ambiente viabilizou o acesso à água através da manifestação. Sim, da manifestação, que não deixa de ser violenta, cruel e triste, mas ao menos eles conseguiram gravar e postar e dizer socorro, pedir socorro. Tiveram voz na sociedade. E para isso também serviu a internet, porque para os povos indígenas, embora tenha muitas comunidades que não tenham, mas quando você vê indígenas produzindo conteúdo, falando porque não pode mais tribo, porque tem que ser comunidade. Como você aqui prestando esse favor social para todos nós. Não temos mais a tutela de uma outra pessoa. Hoje você encontra indígenas que já têm a sua própria voz sem precisar de alguém falando por eles. Exato. Então isso para mim corroborou muito essa inserção desse mecanismo digital pra gente, sabe? Porém, a gente sabe que chegou na aldeia os jogos do Tigrinho, os jogos online, que daqui a pouco ou já é uma questão de saúde pública, também está chegando nas comunidades indígenas. A gente está sabendo... E você acha que vocês ficam mais vulneráveis do que os demais por conta de ter essa peculiaridade, de estar em comunidades? Você acha que isso significa algo diferente? Sim, e também porque, como a gente não tem, eu moro na cidade. O meu povo tupinambá, ele já está mais inserido na cidade, né? Mas ao mesmo tempo, tem conhecimentos que eu tenho aqui que eles não têm lá. E aí quando eu vou para lá, eu não tenho algo substancial para levar para dizer assim, olha gente, eu tenho assim horário, quanto tempo a gente tem, mas eu não tenho nada que tenha sido criado realmente com esse olhar para um mundo digital. A gente não tem uma cartilha, um relatório mostrando como você não tem essa preocupação. Então, como a gente ainda não teve essa preocupação de criar talvez uma cartilha de boas maneiras, sabe? Virtualmente, mas não várias, cada um criando o seu. Algo que seja... Um código de ética. Sim, um código de ética. E que eu possa levar isso para a comunidade, eles estão aprendendo. Só que eu percebo que muitos já perdem um tempo
nesse que consome mesmo, né? Sim, vício. rouba a nossa vida. Sim, e não sabem como, por quê? Se não chegou lá ainda, como utilizar, nós que estamos né, aprendendo, principalmente eu, porque eu tenho a primeira agência de marketing digital social formada por mulheres indígenas do mundo, foi a minha. E aí eu tenho esse olhar, mas a gente ainda não tem nada positivado, normatizado. É a questão que a gente tem trazido muito no mundo jurídico. Hoje tivemos a notícia que na Austrália eles estão, o Congresso já passou uma lei para que menores de 18 anos não tenham acesso totalmente liberado na rede, para proteção da saúde pública, para proteção do direito do menor. Então aqui no Brasil nós também carecemos de algo parecido, como a Becói está falando, para que haja essa proteção no meio ambiente digital, para que haja adequação, uma informação maior, que é o papel, por exemplo, da nossa comissão do meio ambiente digital, da pasta do meio ambiente digital, dentro da comissão do meio ambiente, de prestar esse serviço, de começar aqui no nosso país também um estudo mais aprofundado, trazendo democracia e também proteção para a sociedade. A gente está trazendo a voz da sociedade nos seus diversos aspectos, na governança, dentro do povo indígena, das mulheres e toda a população, para que a gente possa ter material e ter um diálogo aberto na sociedade e a governança nos trazer um respaldo jurídico do que é necessário para que haja uma proteção maior no meio ambiente digital. Então, por isso é muito importante essa fala, a gente saber o que está acontecendo na realidade. Sim, e eu acho que juntos, nós estamos construindo juntos, eu ainda acredito nesse país, assim, acredito que a gente pode... Somos duas. Que a gente pode construir algo juntos, realmente compreendendo e respeitando. Em relação ao meio digital, eu acho que é isso, a gente precisa criar algo urgente, porque eu tenho uma filha de 8 anos, ela já nasceu dentro, ainda mais eu que tenho uma agência de marketing digital, então eu tô falando de internet o tempo todo, a minha filha inteiro ela trabalha. vive isso. Sim, e aí, o que foi que eu fui perceber? Ela tá com dificuldade para ler, ela não tem a paciência, então eu tô tem raciocínio analítico, porque eles, como não leem, eles não exercitam essa parte do cérebro, uma questão, precisamos ler. E aí as pessoas ficam com um raciocínio muito raso. Muito. E sem paciência, porque como você viu um vídeo ali, passou. Tudo você passa muito imediatistas. Rápido. E aí a gente tá tornando... E realmente eu tô muito preocupada com isso, porque... Aí a lei de não ter na escola acesso, aí tem outras... Mas, gente, quando a gente vai ver que realmente é bom, mas a gente tem que ter... Dosar. Isso aí, exatamente. É o papel da lei. Trazer limite para o bem público. Não é restringir o uso, não é restringir a iniciativa privada, a liberdade de expressão na rede, mas sim limitar essa ação para que seja protegida a integridade física, a integridade emocional e a segurança, principalmente dos menores. Falando de integridade emocional, que aí você perguntou e na questão do manto, né, que foi reconhecido por Amotara, mais uma vez que eu posso me orgulhar dessa imersão digital, porque estava tudo marcado, a cerimônia, a apresentação do manto, mas o povo não foi convidado, né? Exato. E aí foi uma questão. Foi uma campanha totalmente virtual, através do Instagram do CITO, que é o Conselho Indígena Tupinambá de Olivença, que não é formado Conselho de Caciques, é do povo, participação das mulheres, crianças, jovens, tanto que estávamos em 200 pessoas no Rio de Janeiro, né? Porque foi conseguido também dentro dessa pressão virtual que a gente começou. Eu vi o engajamento da Luísa Brunet. Sim, foi e algumas parceira, personalidades ali, todo mundo se unindo. A Luísa Trajano foi a que doou o primeiro ônibus mesmo, assim, olha, né? Que interessante. Ela sempre, né? Sim, ela sempre sendo a pioneira nessa questão, né? Inclusive, dia 1º tem a caminhada das mulheres na Paulista, né? Olha aí, vamos participar. Pelo fim da violência, e é uma causa que tem que estar todo mundo junto com a questão do meio ambiente, né? Sim. E aí, voltando para essa questão do manto, foi tudo muito numa campanha virtual, principalmente direcionada, porque na comunidade quem tem esse conhecimento, quem tem uma agência é eu e a minha filha, então a gente deu a ideia e segurou, só que para você, como eu falei, né, que a gente precisa de uma regularização disso, tem um vídeo que é o vídeo que a Amotara fala sobre o manto, que ele saiu da igreja, que se você ver o tanto de ataque que a gente recebe,
que eu fico assim, meu Deus. Críticas a terem devolvido para o povo? Também dizendo que se estivesse na nossa mão nós já teríamos destruídos, que nós somos selvagens, sabe? Então assim, racismo, xenofobia, porque nós somos um povo do Nordeste. Mas eu fico, como pode, né? Tipo, que absurdo, mas é falta de conhecimento, né? Mas também é uma questão real desse mundo virtual. Porque aí espalha mais rápido um discurso de ódio, sim, né? E às vezes isso toma corpo de forma negativa, como também toma corpo de forma positiva, um ativismo para trazer o manto de volta, que conseguiu trazer e tudo mais. Houve a dificuldade deles acessarem, do próprio povo originário acessar o evento, que foi a cerimônia de entrega, né, do manto sagrado. Mas também há esse risco, né, de se engajar em um movimento racista, pejorativo, e isso tomar corpo. Então, de fato, a questão do meio ambiente digital, ela precisa ser regulamentada e também fiscalizada a todo tempo, para que haja limites, né, ao respeito à dignidade. Lá o artigo 5º da nossa Constituição Federal, assim, determina a proteção da dignidade de todos, direito de igualdade, que deve ser respeitado. Sim, eu sou cyberativista, né, eu comecei muito porque eu sofri muita violência presencial. E chegou um momento que eu falei assim, eu não quero ser mais machucada. Eu quero me proteger. E eu achei que na internet eu conseguiria essa proteção. Não consegui, mas ao mesmo tempo eu me tornei uma cyberativista. Porque eu conheci os acessos que eu tive, foi porque eu assumi que eu fui vítima de abuso sexual infantil. E a minha principal causa, além de ser indígena, é uma principal causa porque o meu ativismo indígena é pela minha existência como indígena, mas o meu ativismo de corpo e mente é contra o abuso sexual infantil, que é um dado alarmante. E aí eu queria falar nessa questão do virtual. Esse meu processo começou também falando sobre o abuso sexual infantil nas redes sociais, e eu consegui criar, talvez eu chamaria de nicho, mas de apoiadores, pessoas que compreenderam como era importante ter um rosto falando disso, mesmo que fosse numa rede social que é de relacionamento, onde a maioria das pessoas... É um canal público. E aí eu recebo muito. É um tema muito sensível, e aí eu coloco lá, não só que é sensível, mas eu coloco na minha bio. A sensibilidade aqui impera todos os dias. Porque, infelizmente, todos os dias como indígena eu tenho temas sensíveis para tratar. Sim. E como mulher, que aí eu trago como mulheres, todos os dias nós temos. Engraçado, as pessoas acham que isso já acabou, é o enfrentamento dessa questão de igualdade de gênero. Mas mesmo no meio predominantemente masculino, de poder, eu também enfrento diariamente a necessidade de ter que me afirmar ainda mais por ser mulher, né? Eu fico imaginando, eu ouvi falando advogado. Exato. Eu não ouvia falar advogado. Olha, eu antes de vir pra cá, eu tava fazendo esse olhar para trás. O meu filho que vai ser um advogado, o meu filho que vai ser um médico. Então a gente tem historicamente um processo, e aí trazendo para a advocacia, historicamente, um processo que lá atrás começou dizendo essa profissão é para homem. São homens que serão advogados, né? Então eu imagino que você não passa e que ao mesmo tempo é a nossa porta de entrada para a gente ser parceira contra essas violências. Eu acho que essa identidade que a gente teve de pronto, acho que foi num congresso da OAB, na sede da OAB de São Paulo. Foi sobre o clima, né? Foi sobre o clima, mudança climática e o impacto disso nas minorias também. Então, de pronto, a gente já teve uma empatia uma pela outra, porque a causa é a mesma. Cada uma na sua seara, mas a necessidade ainda é de ter que buscar o seu espaço para além do normal, por conta de sermos mulheres, por conta de ser um povo indígena, entre outros. Então, é uma união, como você disse, existem várias diferenças, mas independente delas, somos um só. E somos um só corpo para lutar pelos nossos direitos também. Dor que dói em mim, dói. Então esse papel que a gente exerce hoje aqui, tendo um canal aberto de fala, ele é muito importante para gerações que virão. Para verem, a minha mãe é uma advogada, eu posso ser uma advogada, eu estou segura nesse ambiente, como você já passou momentos de insegurança, e quando você conta isso na rede, não é uma exposição desnecessária, mas uma necessidade de falar, eu passei por isso, mas vocês não precisarão passar se eu conseguir que haja uma proteção maior através do meu ativismo. Sim. E a internet, assim, ela tem ajudado, eu percebo,
muitas mulheres. Quantas mulheres não foram salvas com o sinal, né? Exato! Que tá falando na live, aí faz o sinal, a amiga vai, chama a polícia. Alguém, hoje em dia, antes de entrar nos elevadores, tem as plaquinhas, né? Olha, Sim. se você ouvir alguma coisa, você deve acionar a polícia. Não espere. Sim, e eu sinto que essa pressão também se deu na internet, onde a gente veio pra cima dizendo, não, sofre mesmo, a gente sofre, tá sofrendo. Então esse ambiente digital que eu acredito, viu, Kaki, a gente precisa no geral, porque assim, nós vivemos no planeta Terra há muitos anos e olha como a gente está deixando o planeta Terra, né? Olha como, e somos diferentes, mas os povos indígenas, né, são 5% da população mundial e cientificamente comprovado que cuidamos de 85% do bioma, né, da questão do planeta. 1% da população cuidando de 85% do bioma. Imagina. E aí você pega, e quando você vai olhar para esses índices, você percebe que tudo que a gente construiu de civilização, como é chamado, de progresso, tem seus pontos positivos, porém, no final das contas, sem o ar, sem a água e sem o alimento, a gente nada tem sentido. Não, porque nós não viveremos. Exato. A gente pode até acreditar que um dia vai existir um ar artificial, que vão existir comidas artificiais que vão alimentar o nosso corpo, mas é só a gente imaginar que se o planeta deu certo até hoje, porque era natural, por que a gente está querendo mudar uma coisa que já vem caminhando certo? E sem querer desmerecer o progresso, porque para frente é que se anda, há de haver um equilíbrio também, né, nesse progresso, porque hoje a gente vê a inteligência artificial tomando conta de searas que são inerentes à característica humana, até que ponto isso é bom, né, até que ponto isso é positivo. E a inteligência artificial para tudo agora. E olha, mais uma vez eu quero bater. Você sabia que geralmente as palestras não convidam os anciões indígenas para falar? Não há representatividade. Porque eles falam demais, é o que a gente ouve. E eles querem aquele discurso de 1 minuto e meio. Curto. Que já... Agora, será se tudo parte de uma escuta? Será se realmente a gente está escutando essas pessoas como esse ancião que já passou por todas as etapas da vida e compreende a Terra, o planeta. Você não quer ouvir, mas quer ouvir um jovem que já tem o discurso do Rios de 1 minuto e 30, que ele possa pegar aquele corte e jogar na rede social para bombar. E aí você está deixando para trás todo o conhecimento. Todo um legado. Todo um legado. E aí esse é o meu medo, desse mundo virtual, que está ditando as regras do presencial. Porque quando eu venho para encontrar você na escuta, eu não posso achar, por mais que você só tenha 1 hora, mas eu não posso achar que essa 1 hora vai ser 10 minutos meu, 10 minutos seu, ou meia hora para mim, meia hora para você. Porque a gente não sabe como vai ser esse encontro. E esse encontro vai ser presencial, de 2 vozes que precisam ser escutadas. Exato. Então, a gente precisa principalmente ouvir aqueles que um dia vão passar mais rápido, porque o conhecimento está ali. E isso me assusta, por quê? Porque o discurso e o videozinho rápido, ele não vai agregar. Ele não vai trazer a herança que é necessária ser passada para a próxima geração. Sim. Então a sociedade vai meio que emburrecendo. Sim. Que medo. Sim, que é o que está acontecendo. Assim, a gente não... A minha filha mesmo, tem uma filha de 21 anos, ela vai para a aldeia direto, mas às vezes eu fico pensando, ela não teve essa... Eu tive um pouco com a minha avó de saber lidar com a terra. Hoje você vai perguntar a uma criança como plantar, ela e o contato com o mais velho, você está me trazendo uma questão muito interessante, a questão do etarismo, né? O preconceito ao idoso, que é tão valorizado no povo indígena. Total, esse entendimento de compreender que ele tem muito a saber. E outra, toda ciência educacional veio de um mais velho. Ele só foi escutado, levaram para a academia, fizeram aquele... desenvolvimento acadêmico... Mas foi um conhecimento de um ancião que, por muitas vezes, sequer esteve na universidade. Então, como você pode hoje, porque existe uma academia onde existe pessoas doutoradas, querer apagar uma história de pessoas que você sabe que contam essa história? O valor do legado, O valor do legado. E aí, quando vai falar de clima, eu fico muito assustada quando a gente só está ouvindo os jovens indígenas. Por quê? O meu padrasto, que está até aí em casa esses dias, vai embora no domingo, ele me disse uma coisa muito triste desde lá quando eu estou vendo. Ele falou assim, olha, antigamente a gente ia pescar, até meio-dia a gente tinha
trazido peixe para dentro de casa. Agora não. Hoje a gente passa o dia todo e volta vazio. Então eu que estou aqui na cidade, recebendo minha comida que eu vou no mercado... Tranquilamente. Compro, realmente não estou sentindo. Quem está sentindo é quem está lá na base. É aquele ancião que vai lá visitar a sua hortinha, a sua plantação, que já conhece a árvore que está há não sei quantos anos e olha para a terra e diz, essa terra está seca. E que de fato pode atestar que a mudança climática é verdadeira. Olha aí, uma questão na pesca. Sim. Não consegue. Uma coisa que se faria pela manhã, ele precisa passar o dia inteiro para conseguir ali o mesmo alimento. Muitas vezes não consegue. Que realmente não consegue. Ele diz, agora a gente vai e por muitas vezes a gente não acha peixe, porque a poluição está deixando. Então eu me preocupo. Eu me preocupo nessa questão de a gente não regulamentar e não ter essa ideia de como a gente vai conviver nesse ambiente digital, mas também vindo de uma população, e aí eu disse essa população terrena aqui, que mora nesse planeta Terra, da gente não estar preocupada com esse planeta, esse meio ambiente que nós estamos vivendo, né? Porque a Chai Suruí mesmo agora no Global Citizen, a gente estava lá, e uma das coisas que ela falou que me chocou muito foi que ela teve uma sobrinha de 2 meses que sequer tinha respirado ar puro, porque foi no período que teve aquelas queimadas em Rondônia. Sim, que se espalhou pelo Brasil inteiro. Se espalhou pelo Brasil inteiro. E aí, o que essa criança merece? Passar 2 meses sem respirar. E o direito à vida digna, que abarca também ao meio ambiente saudável. Sim. Você vê como... E aí, assim, a gente fala sobre todas as outras coisas que estão acontecendo, mas eu acho que o básico parece que a gente está esquecendo, assim. Como é que seu corpo funciona? Seu corpo funciona pelo quê? Pela joia que você usa, pela roupa mais cara que você veste, pelo sapato que você mais caro que você veste, pelo carro mais caro que você tiver, ou pelo ar que você respira, que pela lindo alimentação isso, que forte isso, que impactante isso. Sim, ou pela alimentação que está no seu corpo, ou pela água, que é mais de quanto por cento é o básico, corpo? Condição sine qua non de vida na Terra, condição sem a qual a gente não vive, o meio ambiente, cadê o respeito a ele? Sim, e aí a gente queimou ali, ali o rio secou, não sei o quê, e aí a gente só tá passando, vivendo, acordando no outro dia, indo pro trabalho, mas um dia... Passando a vida ali, gastando, perdendo. E aí você vê, outra coisa que eu também me assusto nesse movimento digital e ao mesmo tempo dentro desse presencial. A questão do meio ambiente, os povos indígenas sempre defenderam. Eu acho que quilombolas indígenas seriam as pessoas ideais para estarem à frente de qualquer discussão relacionada ao meio ambiente. Por quê? Porque essas pessoas sempre estiveram nessas bases defendendo antes de práticas ESG, antes de descarbonização, antes de meio ambiente, antes de qualquer ideia de ODS, de governança nenhuma, eles já faziam e praticavam. Hoje a gente vê pessoas que moram em seus apartamentos, em suas casas, que sequer pegam na terra para sentir se essa terra está seca ou se está úmida, falando de meio ambiente. Como assim? E esse indígena que está lá na ponta não pode ser mais ouvido porque ele toma todo o tempo. A importância da escuta ativa, né, que tanto se fala hoje em dia, e trazer isso também para os mais velhos, para que a gente possa ter um legado sólido, né? Sim. Algo embasado numa realidade de vida, porque aquela pessoa também recebeu o legado dos seus ancestrais, então a necessidade de trazer para a oitiva também no meio ambiente digital aqueles mais velhos. Sim. Que nós seremos, com a graça de Deus, permanecermos vivos, e né? é necessário. Ontem eu estava, e quando eu for para a aldeia agora, eu quero marcar uma oficina para ensinar os mais velhos a mexerem na internet. Exato. Sabe, para que eles falem, olha, hoje eu passei o dia todo pescando, não peguei um peixe. E aí as pessoas compreendem, olha, a gente teve que andar mais 30 quilômetros para achar água. E colocar isso em inglês, por exemplo, que é uma língua mais acessível de forma universal, para que todo mundo, de forma geral, possa ter acesso à realidade do Brasil também, dentro dos povos indígenas, o que acontece na Amazônia, o que acontece no Nordeste, para que a gente possa espalhar isso para o mundo e ver que é uma realidade. Sim. Mas, cara, sabe uma coisa que eu ouvi uma vez e eu acredito que a gente precisa? Uma vez eu estava falando com uma publicitária que conhece, né, tá nesse ambiente de empresas, e ela falou, gente, você sabe qual é o problema da pauta indígena no Brasil? Eu falei, não, tava eu, minha mãe e minha filha. Ela falou, olha, enquanto o Brasil não comprar
que realmente a população indígena desse país é importante, Tem um valor extremo. a gente não vai avançar. E isso me preocupa, porque realmente eu tenho alguns olhares, né? Você é prova disso, algumas pessoas, mas na maioria eu me vejo invisível. Como eu falei para você, que em discussões que falam sobre violência contra a mulher, não tem uma voz indígena. Não incluem, não convidam a representatividade indígena também para essa pauta. Nada. E na questão do meio ambiente, usurparam de nós. Raramente você vê uma mesa que se séria com o indígena. Quando é um indígena, ou é a ministra, ou é sempre essa liderança que está atarefada de outras questões, porque é uma liderança e tem que lidar com todos. E ela não tem esse olhar, porque, vamos supor, a ministra agora está em Brasília o tempo todo. Sim. A Célia Chacriabá também em Brasília o tempo todo. Então ela fica informada por telefone por muitas vezes. Mas não tem como alcançar o país inteiro. E todos os eventos que acontecem de extrema importância para trazer voz. Então, Sim. aqui você tem voz. Eu sei disso. E eu quero pedir muito à UAB, principalmente de São Paulo, que a gente vai ter ano de COP. E que nos ajude a ser co-presidente dessa COP mesmo, porque é no país que é indígena. Um país indígena, Não fica pode, o recado. Não pode deixar de não ter indígena nas mesas. Sim. Não é a Becói, não é a Jamapoti, é muitos indígenas na mesa. São 305 etnias. Quando você vai fazer uma reunião, quando o governo faz reunião lá com as prefeituras, ele convida um prefeito de cada estado. Sim, tá Mas certo. quando as pessoas querem fazer reunião com os indígenas, só convidam um indígena para falar de 305 povos. Não tá correto? Por que não ouvir? Vamos trazer, não consegue trazer os 305, mas traz 200, traz 300, sabe? Traz as pessoas. E não traz só para uma apresentação festiva, num evento dessa monta, dessa importância, e sim para estar à mesa de debates, sim, né? Sim. E aí, assim, é um pedido mesmo. A gente precisa dar as mãos e vocês que estão à frente da justiça é a nossa última esperança. A minha cacique, ela não foi liberada para ir para o Rio de Janeiro, porque uma das coisas que acontece com esses líderes indígenas foi a marginalização dessas pessoas. A minha cacique está em prisão domiciliar por ser invasora de terra. Calam as vozes. E ela não conseguiu ir para o G20 para falar de um povo que repatriou um item de mais de 380 anos. A mãe dela deu esse início. Presente, ela, como né? primeira cacique desse povo, ela não pôde ir. Ela foi reconhecida como uma grande liderança da humanidade, ela não pôde ir receber o prêmio. E aí... Lembre-se de Nelson Mandela. Sim. Lembre-se que os grandes líderes sofrem grandes perseguições. Sim. É isso, exatamente isso. Mas ela me falou uma frase que eu queria muito deixar aqui, que ela falou... Eu falei, minha cacique, vamos fazer uma manifestação, vamos fazer uma abaixo-assinado, vamos ver o que a gente faz. E ela falou assim, minha filha, eu acredito muito na justiça. Que assim seja, que assim façamos. Estamos aqui para isso. Eu fico assim maravilhada com a sua emoção, que é a minha também, dar voz para você, dar voz para mim, para todos os brasileiros. Nós somos como você disse, uma representatividade de um único povo, de uma só vontade de proteger o nosso país, de levar o nosso país com a melhor imagem possível e proteger o nosso meio ambiente, não é mesmo? Vida. É a nossa vida. Um último recadinho lá para quem está assistindo a gente, Becói. Gente, não é mimimi e não é mentira o que os povos indígenas passam nesse país. Eu ouvi dos meus mais velhos esse final de semana que eu estive no Rio de Janeiro, no G20 Social, que eles disseram, nós não queremos tomar o Brasil novamente, porque sabemos que estamos dividindo com várias outras pessoas. Nós só queremos a parceria de vocês. Mais uma vez eu encerro. Há um dado da ciência que diz que os povos indígenas são 5% da população mundial. Do mundo, somos 5%. Mas nós cuidamos de 85% da vida do planeta Terra, através das matas, dos rios, do ar puro. Então, eu sei que a gente precisa de uma boa condição para viver. Vocês muito procuram o melhor para os seus filhos, para você.
Mas sem ar, sem o seu filho respirando um ar puro, sem uma água limpa para beber e sem uma terra para a gente comer o que é necessário para alimentar o nosso corpo, não há vida. E para isso, precisa ter um planeta resguardado. E nós, povos indígenas, acreditem, ainda estamos lutando por isso. Que linda! Palmas para você, para sua luta. Estamos juntas nela. Conte comigo. Somos um só povo, somos uma só força, viu? Muito, muito, muito obrigada por você estar aqui com a gente. Eu agradeço a companhia de vocês e até a próxima live. Muito obrigada, Becói, de coração.